Vamos lá. Pessoal, hoje nossa intenção é agora analisar as principais sessões de um trabalho de pesquisa, que são as sessões que vocês estão trabalhando, tá? Mas não vou entrar naquelas que nós já fizemos, tá? Da parte de trabalhos relacionados e referencial teórico, não vou mais abordar, tá? Eu vou deixar agora para vocês trabalharem sobre isso nessa P1, né, que vocês estão fazendo pouco a pouco. E nós vamos, usando um dos capítulos do livro, né, o material é bastante embasado no livro, nós vamos trazer algumas sessões, né, textos curtinhos de sessões de trabalhos de alunos, tá? Não são trabalhos de pesquisadores, são trabalhos de alunos, tá? Ou seja, para a gente trabalhar num nível mais de graduação, né? Ou talvez no nível de pós-graduação de mestrado, tá? E fazer algumas análises, tá? Então, o título dessa aula de hoje, né? De hoje e talvez da próxima, né? Dependendo da gente não conseguir terminar hoje, é análise crítica de propostas de pesquisa. Tá? Então, o livro traz na verdade, ele explica o seguinte, o autor, né? Que ele acho que provavelmente numa disciplina como a nossa, assim, ou em algum tipo de workshop dentro da universidade, os alunos submeteram trabalhos e como vocês estão fazendo, propostas, né, de projetos de pesquisa. E ele levou, então, para o livro dele, né, trechos desses materiais entregues pelos alunos, né, provavelmente sem muitos feedbacks, né, ou seja, assim, sem muitas correções, então os textos têm defeitos, né? Defeitos claros, e a gente vai utilizar, então, para ver onde estão os erros e como que a gente poderia corrigi-los, né? Tentar entender onde que deixou desconfortável aquele texto, onde ele não ficou completo, né? Só que com base em cada uma das principais sessões. A gente vai trabalhar hoje na sessão de contextualização, né? Onde a gente estaria dentro da introdução do trabalho, definindo o problema e o contexto, né? E depois um pouco na parte de objetivos. Tá? Vamos ver se a gente consegue chegar até o final dos objetivos. Mas não tem nenhuma pressa, a gente pode fazer isso com bastante calma, porque nós temos tempo. Tá? Então, o primeiro que a gente gostaria, né, de analisar, ou a primeira parte, seria a parte que a gente define o problema e define o contexto onde esse problema está inserido, tá? Então, provavelmente, esses trechos, eles estariam dentro de uma sessão de introdução, né? Geralmente, a introdução traz uma apresentação de um contexto, né? Ou da área, ou do próprio problema, né? Onde você vai atuar. Em algum momento, né? Tem esses trechinhos onde a gente define o problema, né? Então, assim, tem pessoas que chamam isso de problematização, né? Contextualização, justificativa, motivação, né? Ou seja, todos esses porquês que iniciam uma pesquisa, né? Por que você vai estudar algo nessa área? Por que esse problema é interessante? Por que você vai usar essa solução, possível solução para resolver aquele possível problema? Então, são vários porquês que o texto vai respondendo, tá? Então, algumas coisas que a gente gostaria, né, de definir. Seriam um ou mais parágrafos, então nós não estamos preocupados com o limite aqui, né? Um ou mais parágrafos apresentando um problema e a escrita dessa sessão, né? Que podem vocês forem escrever o de vocês tenham essas perguntas em mãos, né? Deixa a apresentação ali aberta, em paralelo, né, à sua escrita, e verifica se na sua escrita você está respondendo perguntas como essas aqui, né? Por exemplo, qual é o problema, né? Tá claro já qual é o problema que vai ser tratado no trabalho, né? Há justificativas suficientes para considerá-lo um problema, né? Por exemplo, é algo que de fato não tem solução ainda, está aberto, é importante, né? Se você solucionar aquilo, ou se for solucionado, aquilo traz benefícios, né? Aí
áreas distintas, né? Benefícios podem ser diretos, podem ser indiretos, pode ser simplesmente uma nova teoria, mas há benefícios associados à solução desse problema? Em que contexto esse problema acontece? É um contexto social? É um contexto relacionado com as mídias? É um contexto relacionado com programação paralela? É um contexto relacionado com arquitetura de computadores, né? Com projeto de computadores? Então, em que contexto está o problema, né? Foram exploradas possíveis soluções para o problema? Porque de nada adianta você definir o problema e omitir soluções já existentes ou limitações das soluções já existentes, né? Então, já foram exploradas algumas soluções, né? Por que as soluções existentes, elas não são suficientes? Porque se já foram propostas soluções, por que você está tentando propor mais uma? Vai ter que ter um diferencial, tem que ficar claro nesse momento também, né? E ao final, pode-se apresentar uma boa hipótese, né? Ou seja, assim, aquilo que você gostaria de alcançar. Não é nenhum objetivo ainda, ela não é tão definida como objetivo. É mais uma hipótese, né? Por exemplo, né, dado o contexto que acaba de ser apresentado, espera-se que bons algoritmos de aprendizado de máquina resolvam esse problema. É quase uma pergunta, né? Assim, espera-se que isso aconteça, supõe-se que isso pode ser feito, né? Então você deixa algo no ar, que daqui a pouquinho, quando a gente falar de objetivo, você vai definir claramente. Tá? Então essa hipótese é algo que você gostaria de demonstrar que sim, é possível, né? Ela já vai norteando, ele vai te encaixando, né, no texto ali para você definir o problema, definir, na verdade, seu objetivo para resolver o problema logo em seguida. Tá? Então, nós vamos tentar achar nesses textos aqui que eu trouxe essas características, tá? Todas elas, parte delas, e vocês vão ver que à medida que vai faltando, né, resposta a essas perguntas, o texto fica muito xoxo, o texto fica muito fraco, né? Às vezes até difícil de entender o que o autor está propondo, né? O que o autor está tentando te explicar ali, por falta de alguma dessas respostas aqui, a essas perguntas, tá? Então, aqui tem já vamos ler juntos aqui. Eu quero daí a atenção de vocês, porque eu vou perguntar para vocês o que vocês acham, tá? Vamos ver se a gente juntos consegue definir algumas coisas, tá? E é bem subjetivo, pessoal, então tem algumas coisas objetivas, claras, né, que a gente pode observar, mas outras, assim, são subjetivas. Pode ser que alguém se incomode mais com um texto falho do que outro, tá? Aí isso é bem normal. Tá? Vamos tentar olhar pelo menos aquilo que é objetivo, aqui, o que falta objetivamente no texto, tá? Então, seria a problematização ou contexto, né? Uma das grandes dificuldades que o acadêmico encontra ao ingressar em uma universidade é confrontar-se com a disciplina metodologia de pesquisa. Desconhece a ABNT e suas normas, bem como propostas de formação e estruturação de um relatório de pesquisa. Para amenizar o problema, pretende-se elaborar um sistema multimídia utilizando-se de técnicas como ergonomia de software. Tá? Então, foi um aluno que propôs isso aqui, tá? Como uma proposta de pesquisa, e o autor do livro que eu estou usando trouxe esse trechinho para a gente dar uma analisada. Tá? Você vê que, assim, no primeiro olhar, né, ele apresenta um problema. Né? Não sei se vocês concordam comigo. Ele apresenta um problema de que... Outra grande dificuldade foi a FTC, o Leonardo está falando. Né? Eu concordo, Leonardo, que acho que um dos menores problemas que a gente tem na computação é a metodologia de pesquisa. A gente tem problemas piores, né? Mas tudo bem, esses alunos aqui eles estão propondo uma solução para esse desconforto que os alunos têm com metodologia de pesquisa, que seria criar um sistema multimídia, né? Bom, vamos colocar primeiro o problema, né? Reparem que ele fala que o problema, né, é essa dificuldade, vou sublinhar aqui, ó, ele fala do problema da dificuldade, né, que o aluno, o acadêmico, encontra nas disciplinas, né, ou na disciplina de metodologia de pesquisa. Então, ele diz que esse é um problema, tá?
Na visão que eu trago aqui para vocês, né, vocês concordam com ele que isso é um problema? Primeira coisa. Pode concordar ou não, tá, gente? Não tem certo e errado. É só para a gente discutir. Será que é um problema ou não é um problema? Então, o Marcos acha que sim, é um problema. O Juliano acha que sim. O Lucas acha que é uma hipótese. Então, eu estou entendendo, Lucas, por que você falou uma hipótese. Porque concordam comigo que pode ser um problema para o Marcos, pode ser um problema para o Juliano, mas de repente poderia não ser um problema para o fulano de tal. Né? Então, assim, algo que é um problema que ele está trazendo, mas ele não fundamentou bem o problema dele. Se ele tivesse colocado algum dado antes aqui que mensurasse essas grandes dificuldades que ele citou aqui, eu tenho certeza que se ele tivesse colocado uma estatística, alguma coisa que comprovasse, ou uma citação que comprovasse isso, ó, minha gata aqui, já tá reinando na minha mesa. Oh, meu Deus. Ela vem tomar minha água. Vocês acreditam nisso? Você não vai tomar minha água. Só um pouquinho, gente. Eu vou colocar água para ela aqui. Vem cá. Pode tomar sua água. Não. Ela teve 3 filhotinhos. Faz 5 dias. Os 3 dormindo aqui do meu lado. O que você quer aqui, minha filha? Você não quer água, né? Você quer companhia. Aí vem esse rabo na minha cara aqui. Os gatos estão sempre nas reuniões do Meet. A minha gata, é só eu começar a dar aula que ela vem. Ela parece que ela gosta do movimento aqui. Às vezes meu marido está dando aula lá na sala, ela vai e senta do lado. Ela acha que gosta da conversa. Depois eu mostro os gatinhos para vocês. Inclusive, eu vou adotar, tá, gente? Assim, daqui a 50 dias, se alguém quiser, tem 3 gatinhos lindos aqui para adotar. Vamos lá, ó. Eu tava falando para vocês que o fato desse autor aqui, né, quem escreveu esse trecho aqui, não justificar essas grandes dificuldades, fica um pouco vago, sabe? Fica uma problematização um pouco vaga, porque será que talvez quem tenha tido grandes dificuldades seja ele, né? Mas não ficou muito claro se isso é real, se isso é comum, se isso é de fato importante, se é um problema importante, né? Então, de repente, se ele tivesse citado uma estatística, se ele tivesse citado um outro autor que, de repente, fez esse estudo, tá? Ou seja, tem que fundamentar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com palavras assim, ó, grandes dificuldades, isso é muito difícil, o meu software, ele é extremamente eficiente. Essas palavras muito fortes, se elas não forem muito bem justificadas, elas pegam contra quem escreveu, sabe? Então, na dúvida, não use, né? Deixa assim, uma das dificuldades, né? E ainda fundamenta onde ela se sustenta essa afirmação. Porque fala grandes dificuldades, fala assim, o que é grande e o que é pequeno para você, né? Então, é difícil. Palavras que são cascas de banana, sabe? A gente fala que são cascas de banana para algum revisor chato questionar, tá? Uma das grandes dificuldades que o acadêmico encontra ao ingressar em uma universidade é confrontar-se com a disciplina, a metodologia de pesquisa. Então, aqui é o problema, mas ele ainda não está muito completo. Tá? Desconhece a ABNT e suas normas, aí ele está agora argumentando a respeito dessa problemática, né, complementando, o que é ótimo, né? Por que é uma grande dificuldade? Ele não conhece a ABNT, não conhece as normas, bem como também não conhece propostas de formação e estruturação de um relatório de pesquisa. Ele fundamentou, tá? Sim, com palavras próprias, ele só não referenciou ninguém nesse ponto. Tá? Bom, aí vem aqui, ó, a possível solução, né? Aqui entrou já na parte do parágrafo que está falando da solução. Para amenizar o problema, pretende-se elaborar um sistema multimídia utilizando-se de técnicas como ergonomia de software. Bom, ele está propondo uma solução. Só que, assim, ao meu ver, se eu tivesse só esse texto para ler, eu não entendi ainda que solução que ele está querendo dar, tá? Por exemplo, o que é um sistema multimídia para
para ajudar nesse problema, né? Certamente faltou ele explicar melhor a solução, tá? Então, nesse trechinho, se a gente tivesse que dar um feedback para ele, ó, complementa seu parágrafo, né? O Lucas falou a solução dele é outra hipótese, né? Também deixou extremamente vago e está dizendo, olha, talvez aplicando ergonomia, né, vai melhorar a situação das pessoas que estão com esse problema. Mas super vago, né? Então, algumas anotações, né? Tem uma parte que a gente está vendo aqui que é a definição do problema, né? Que vai mais ou menos até aqui. E depois ele está também supondo, né, que para amenizar um problema pretende elaborar um sistema multimídia, mas está muito pouco justificado, né? Então, nessa possível solução dele, ou hipótese no final ali, ficou extremamente vago, né? Talvez no início, né, na questão das grandes dificuldades, colocar de onde vem essa informação, né? Se vem de observação, vem de experimentos, vem de um trabalho anterior, deixar isso claro no comecinho. E aqui no final, né, quais outras soluções já foram propostas e por que elas não são suficientes, ou seja, mostrar melhor, né, nesse mundo das soluções, o que já existe e o que ele está propondo de novo, e deixando claro qual é a hipótese, né, aquilo que ele gostaria de responder no final. Então, assim, só como argumentar, pode ser que vocês encontrem outras colocações e aí vocês fiquem à vontade, tá? Mas eu já devolveria esse feedback aqui para o aluno que me trouxe esse parágrafo, tá? Lógico, a gente não está olhando o todo, né? Então a gente não sabe se antes foi falado alguma coisa ou se ele vai melhorar depois, né? Falando das soluções depois, mas só esse trechinho, se ele fosse o trecho de apresentação do problema e contexto, ainda estaria faltando, né? Aqui ele trouxe outro, o livro traz outro, né? O sistema X, né? Ele não põe nome no sistema, o sistema X está constituído por 14 instituições de ensino superior. Não houve aumento no número dessas instituições, mas as instituições estão se expandindo. É uma informação, né? Você vê que aqui ele está contextualizando o problema, né? Dá essa impressão, porque ele está falando, olha, nós estamos falando de um sistema com 14 instituições que se expandiram, provavelmente aumentaram em número de alunos, em número de professores, né? Teve uma expansão dentro dessas 14 instituições. Logo depois, olha como truncou aqui, né? As informações serão retiradas do questionário socioeconômico e da secretaria acadêmica, que formam uma grande base de dados, possibilitando a utilização de data mining nessa base de dados, né? Então, reparem que nesse trecho de definição do problema e contextualização, tá faltando uma coisa importante, tá? Ele não falou qual é o problema. Provavelmente ele não sabe ainda, tá? Por isso que ele escreveu de primeira e aí não sabe qual é o problema. Então, ele levantou o seguinte, tem 14 instituições dentro desse sistema X, tá? Esse sistema pode ser, por exemplo, uma grande associação de instituições de ensino e tal. Bom, nesse sistema de instituições de ensino que estão expandindo, o problema X acontece. Ele tem que falar qual que é o problema. Ele só disse que as informações a respeito, né, do que acontece ali dentro das instituições vão ser retirados de um questionário. Então, ele está quase já na metodologia, já está lá na frente, né, falando como que ele vai solucionar o problema. Né? Vai usar informações de um questionário socioeconômico ou informações da secretaria acadêmica, né, que formam uma grande base de dados e vai aplicar data mining, mas ele não falou para quê. Tá? Então, problema gravíssimo no trecho aqui, né? Porque precisa definir o problema aqui no meio. Tá? Então, eu já coloquei nesse outro slide aqui, ó, ficou muito claro que no meio do caminho aqui ele tem que falar qual é o problema. Tá? Ou seja, ele tem que parar e pensar qual é o problema que ele quer solucionar. Tá? Daí depois não tem problema ele dizer de onde que ele vai tirar as informações. Né? Mas sem definir o problema, esse trecho de introdução aqui está muito vago, né? Você nem mesmo apresentou o problema. Né? Então, aqui não tem um problema, tem uma oportunidade, ou seja, ele já enxergou que numa base de dados de 14 instituições de ensino que estão se expandindo, há uma grande oportunidade de trabalho, né? Só falta ele definir exatamente onde que ele vai atuar. Tá? Esse aqui é um claro exemplo de falta
Tem um contexto, aí tem um contexto, mas ele ainda não achou o problema claramente, tá? Qualquer coisa, vocês me chamem que estou acompanhando o chat, tá? Se vocês tiverem opiniões. O livro traz também esse parágrafo, né? Dizendo que até um parágrafo que está bem objetivo, né? E embora muito curtinho, né? Muito seco, né? Ele está trazendo parte aqui de tudo que a gente precisaria. Bom, então ele está falando aqui de que octrees, alguma estrutura aí chamada octrees, são usadas para representação espacial de cenários e objetos. São empregadas por possibilitar rápida determinação de partes não visíveis. Necessitam de precisão infinita para representar curvas. Provavelmente assim, pois distorcem a realidade ou causando, né, um problema de distorção da realidade. Tá? Então, aqui é um parágrafo extremamente curto, tá? Que apresenta um problema de uma maneira muito... tá muito escondido aqui na frase. Reparem que o problema está aqui, ó. Necessitam de precisão infinita para representar curvas, tá? Você vê que não precisa nem entender da área, Lucas. Eu também não entendi nada, não sei do que ele está falando exatamente, mas a gente nota pela construção da frase, né? Estamos tentando achar onde que ele está definindo o problema dele. Me parece que o problema, aqui, né? Existe uma necessidade de algo que computacionalmente a gente não tem, que é uma precisão infinita, né? E que essa necessidade de precisão infinita que nós não conseguimos oferecer na computação, isso causa distorção da realidade. Então, assim, pode até ser que a gente consiga enxergar o problema ou a gente deduza o problema, mas não ficou clara a frase, tá? Então, precisaria só falar mais sobre o assunto, né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui, ó. Parece que apresentou um contexto, ou seja, está falando, né, onde que essas octrees são utilizadas, para que elas são utilizadas, então tá contextualizando, né? Parece que apresentou um problema, que é o problema da necessidade de uma precisão infinita, embora tenha sido pouco explorado aqui no texto, tá? Só que precisa aí oferecer mais detalhes sobre o problema, não ficou claro para ninguém, tá? A gente deduziu o problema a partir da escrita dele, não foi ele que ofereceu, né? E aí está faltando claramente também falar de soluções, né? Quais são as soluções para isso? Já foram verificadas outras possibilidades, né, de solução, né, para esse problema, né? E por que elas não são suficientes? E no final, dizer o que vai ser feito. Tá? Então, ele começou a contextualizar legal, aí na definição do problema tá muito pouco, tem muito poucos detalhes, e depois ele não falou da possível solução dele, tá? Não falou por que esse problema ainda está aberto, né? Se outras pessoas solucionaram ou não. Tá? Então, precisa melhorar. Tá? E aqui, ó, só para eu trouxe 3 que foram feitos, assim, por alunos submetidos, provavelmente sem muita revisão, né? Mandaram, então por isso que tem defeitos, assim, claros, e a gente conseguiu observar. Daí eu fui no Google, isso agora de manhã, fui no Google e peguei um artigo de um workshop, tá? E eu acabei escolhendo um workshop que eu conheço, só para que eu tinha de cabeça, né? Que é o WSCAD. Peguei o primeiro artigo de 2020 do WSCAD. Só o primeiro artigo. Falei, vamos olhar o que tem nesse artigo, na parte, se eu consigo selecionar essa contextualização e a definição do problema, né? Para apresentar para vocês. E, por sorte, podia ter vindo algo ruim, né? Porque mesmo tendo revisão, às vezes passa alguma coisa ruim. Mas, geralmente, depois de um processo de revisão e né, tanto do próprio orientador do trabalho quanto dos revisores, esses problemas mais grosseiros, eles são resolvidos, tá? Então, aí, por sorte, né, e ainda bem, né, que eu trouxe um e foi o primeiro, tá, pessoal? Eu falei, eu vou pegar, porque daí se a gente já vê problemas, a gente apresenta os problemas também. Mas eu achei que o parágrafo tá muito bom, né? Repara que é um parágrafo maior, tá? Que eu acho que é o que estava fazendo falta ali para cima também, né? Mais texto. E aí vamos entender o que esse parágrafo aqui está expondo. E eu só busquei, na verdade, de fato era um parágrafo da introdução. Aí eu selecionei ele assim
e eu achei que ele já contém tudo que a gente precisa aqui, ou pelo menos a maioria do que a gente estava notando falta nos outros. Tá? As opiniões são tão importantes para quase todas as atividades humanas que sempre que precisamos tomar uma decisão, queremos ouvir as opiniões dos outros. Tá? Referência, tá aqui, ó. Ou seja, ó, se não tivesse essa referência, ia me incomodar, né? Porque ele fala assim, ó, precisamos tomar uma decisão, aí queremos ouvir a opinião dos outros. Eu poderia falar assim, eu não gosto de escutar a opinião de ninguém, né? Será que a maioria das pessoas é como eu ou como você está dizendo? Então, quando ele coloca uma referência, não é que, pronto, agora virou verdade absoluta. Mas se eu ficar incomodada, eu vou lá olhar o estudo dessa outra pessoa, né? E no estudo dessa outra pessoa, espera-se que exista uma argumentação decente sobre o assunto, né? Que ele fez algum experimento, alguma coisa que justificou. Aí eu vou ficar tranquila com essa afirmação, né? E se eu não ficar tranquila, eu tenho uma referência para reclamar, eu sei com quem eu reclamo, né? Então, importante frases, né, desse tipo, terem referências. Seguindo, indivíduos e organizações estão cada vez mais usando o conteúdo das mídias sociais para a tomada de decisões. Contexto, repara, ó, contexto. Tá falando agora, começou a entrar na questão que as mídias sociais estão sendo usadas, né, como fonte, né, de dados para a tomada de decisões de indivíduos e organizações. Tá? Porém, aí parece que agora vai começar o problema, né? Porém, os sistemas computacionais ainda encontram grande dificuldade em compreender como os clientes se sentem em relação aos produtos e serviços de uma certa companhia. Tá? Para mim aqui ficou bem claro, ó, deixa eu até dividir. Para mim ficou claro que até aqui, ó, era uma definição de um contexto. Até aqui. Do azul para frente, né, da marquinha azul para frente, já está começando a ir para o lado do problema, né? Tanto é que a palavra ali, o porém, já ajuda a gente a identificar. Né? Porém, os sistemas computacionais ainda encontram grande dificuldade em compreender como os clientes se sentem em relação aos produtos e serviços de uma certa companhia. Em algumas situações, apenas alguns pontos do texto são relevantes, sobre quem se fala e se o que se fala é bom ou ruim. Outra referência, tá? Que ajuda a confirmar por esse estudo feito aí por Santos em 2017, né, que o que há de mais relevante é quem fala e se a opinião é boa ou ruim, tá, sobre os assuntos. Beleza. Você vê que foi ligando de contexto para problema, nesse meio aqui, né, definindo já um problema. E aqui, ó, a inteligência artificial pode ser aplicada para facilitar a compreensão desses dados, de tal maneira que possamos usar uma sentença em linguagem natural como entrada e extrair um conjunto de dados na saída. Dessa forma, a utilização de uma rede neural artificial pode auxiliar na extração automática do sentimento ou sensação a partir de sentenças. Tá? Então, reparem que... tchau, vai com Deus. Reparem que foi dado um contexto no início, mais ou menos aqui, onde que o problema vai ser definido, em que ambiente, né? Depois, entre contexto e problema, definir um problema, né? Que os sistemas computacionais encontram dificuldade para interpretar a opinião dos clientes, tá? E depois, ó, vai migrando para o domínio da solução, né? Ó, a inteligência artificial pode ser aplicada, então tem como se fosse uma terceira parte aqui no parágrafo falando que IA pode solucionar o problema, né? Então vem um domínio de solução ali onde você contextualiza a solução, dizendo que é uma aplicação de inteligência artificial, de que maneira, né? Ó, usando, dado uma sentença de linguagem natural, vai extrair um conjunto de dados, né? E ainda uma hipótese, né? Dessa forma, a utilização de uma rede neural artificial pode auxiliar na extração automática de sentimento ou sensação a partir de sentenças. Reparem que ele está caminhando, daqui a pouco ele vai dar o objetivo, né? Já dá para engatar o objetivo logo depois aqui, tá? Mas em um parágrafo selecionado, o parágrafo não foi selecionado aleatoriamente, eu peguei o parágrafo e escolhi lá, mas o artigo foi selecionado aleatoriamente de uma conferência que eu escolhi de cabeça, tá? E aí a gente vê que simplesmente por ele completar aquelas 4 etapas, deu para a gente entender. Eu não entendo muito de linguagem de rede neural, eu não entendo de processamento de linguagem natural,
né? E eu nem sei se eu concordo sobre a questão das opiniões que ele deu lá em cima, mas tudo que ele me ofereceu aqui satisfaz o leitor. O leitor consegue entender o contexto do problema, né? E ainda aquela parte que poderia incomodar o leitor, ele justificou. Tem aqui, ó, duas citações, né, nas frases que ele não explicou muito, mas ele citou alguém que provavelmente explicou melhor que ele, né, que explicou de maneira mais correta as duas informações um pouco subjetivas, né? E aqui embaixo não tem problema tá ainda vago, porque aqui embaixo são hipóteses, né? Ele ainda está caminhando para oferecer um objetivo, então ele está dizendo para vocês como se fosse a linha de raciocínio que o autor de um trabalho de pesquisa segue. Ele vê um problema, né? Ele contextualiza o problema, aí ele acha que uma solução é possível, né? E aí ele supõe que aquela solução é possível, então ele vai te induzindo a isso, e daqui a pouquinho ele te dá objetivamente o que ele quer fazer. E de repente não é uma solução total para o problema, mas ele vai solucionar partes desse problema, né? Num domínio específico, dentro do problema maior ele vai atuar em uma partezinha, né? Então lá para baixo ele te dá o objetivo, né? Então eu peguei esse parágrafo quase aleatoriamente, né? De um artigo aleatório, mas para mostrar que quando a gente vê uma escrita que já foi revisada, né, e que contém aquelas partes que a gente esperava, já o resultado já é melhor. O leitor não fica se sentindo defraudado, né? Porque as outras frases, vocês viram, parece que falta alguma coisa. O cara começa explicando, quando você acha que você está entendendo, o cara trunca a ideia e não explica mais nada, né? Então ali o texto precisaria de revisão, de feedbacks ali até ele responder tudo que estão perguntando para ele, né? Todos os questionamentos. Então, eu quero que finalize a parte do problema e contextualização na nossa análise hoje, mas eu quero que vocês não deixem para fazer muito mais para frente isso aqui no trabalho de vocês, principalmente aqueles que já escreveram introdução, né? Que já estão caminhando. Vão ali na introdução e verifiquem se vocês estão cumprindo com essas etapazinhas ali, tá? E aqueles que não fizeram vão ter a chance de fazer logo daqui a pouco, né? Que a gente já vai, até dia 7, vocês vão ter feito. E aí vocês levem em consideração essas orientações, tá? Aqui, pessoal, é o mesmo trecho, tá? Vai ficar disponível para vocês, onde eu tentei mostrar da forma como eu compreendi, tá? Eu interpretei aqui, é o mesmo texto, eu só dividi em as sentenças, né? Como se fossem parágrafos separados, mas ele era um único parágrafo no original, né? Como começa com uma motivação, uma justificativa, um contexto, né, para o problema, aí define o problema, aí começa a contextualizar um pouquinho a solução e termina, né, com uma hipótese de solução. Então, parece que seguiu bem aquela linha de perguntas que eu tinha colocado lá no começo do material, tá? Tudo bem aqui, pessoal? Essa parte aqui da problematização e contextualização? Deu para entender a ideia por trás da sessão? Reparem que ela não precisa estar com uma sessão separada, né? Pode estar dentro da introdução. É só um trecho da introdução, geralmente o começo da introdução é isso aqui. Se é uma tese de doutorado, essa contextualização demora muito mais, né? Vai ficar escrevendo. Se for uma dissertação de mestrado de uma área bem complicada, talvez também a contextualização seja muito grande. Mas para os nossos trabalhos, né, ou artigos bem condensados, eu acho que esse tamanho de parágrafo, mais ou menos como foi esse último aqui, está suficiente para introduzir a ideia. Tá? Um parágrafo de 10 linhas, 12 linhas, já define bem o problema e uma possível solução. Tá? Agora, a parte do objetivo, que vocês lá atrás começaram a pensar nele, porque a gente precisava até para definir o problema, né? Vocês escolheram um tema de pesquisa, né? E aí, naquela época que a gente estava falando de tema, né, alguns de vocês já fizeram o tema e o objetivo, né? Quase já falaram exatamente o que iam fazer, mas agora é que a gente vai ver alguns critérios, tá? Para a gente escrever objetivo. Geralmente, os trabalhos de pesquisa são definidos em objetivo geral, objetivos específicos, quando você está propondo
o projeto, né? Você propõe um objetivo principal e depois alguns objetivos menores que estão dentro, né, desse principal, que são talvez pedaços dele, né, subprodutos do objetivo geral, tá? Então vamos falar primeiro do geral, que é o mais importante, tá? Se a gente definir bem o objetivo geral, os outros acabam saindo até com tranquilidade. Primeira coisa, tem que estar bem claro, né? Qual é o objetivo geral? Geralmente a gente começa a frase com o objetivo geral desse trabalho né? E aí define o objetivo. Então tem que estar muito claro. O leitor não pode ficar com dúvida sobre qual é o objetivo central do seu trabalho, tá? Se ficar com dúvida, vamos começar de novo, né? Essa parte não pode ter dúvida nenhuma. Uma outra coisa que é um critério, tá? Mas não é uma questão de estar certo ou errado. Mas a gente entender o que é um objetivo de pesquisa científica e o que é um objetivo tecnológico na nossa área. Porque tem coisas que a gente propõe que não avançam muito em termos de contribuição científica. Ficam no âmbito de um objetivo tecnológico. Por exemplo, uma ferramenta que se vai implementar. Você vai portar uma ferramenta, né, de uma plataforma para outra, você vai estender uma ferramenta, deixa eu ver outro objetivo tecnológico, né, de repente aplicar um determinado algoritmo sobre problema, mas dependendo do âmbito, né, e do contexto, pode ser que não tenha uma pesquisa científica de fundo, e sim um trabalho de desenvolvimento tecnológico. Isso não é um problema. Tá? Se nós estivermos falando de TCCs, às vezes até uma iniciação científica, não tem problema a gente ficar no âmbito de um objetivo tecnológico, tá? Só tem que ter isso claro, né? Se o seu objetivo é científico ou tecnológico. Geralmente, os objetivos científicos são aqueles que têm algum potencial de inovação, têm algum potencial de alguma novidade, alguma coisa que não foi feito, ela demanda um esforço, né, de metodologia científica aplicada ali para poder alcançar, né? Então, não é que isso não é uma linha assim tão bem definida, é tênue, sabe? Mas em alguns casos a gente consegue distinguir claramente, tá? Então, a gente vai tentar distinguir alguns aqui, tá? E é importante que esse objetivo tenha como ser verificado no final. Então, tem que dizer para o leitor, né, se você vai propor uma técnica, como que você verifica essa técnica? Você vai propor uma comparação de uma coisa X com Y, como que você vai comparar? Com que métrica? Que método que você vai usar? Então, isso talvez tenha que permear ali no seu objetivo, né, para ficar bem claro que tem como verificar se o que você está propondo é correto, né, se você vai alcançar aquele objetivo. Então, vamos tentar olhar por esses três critérios, tá? Se está bem definido, se a gente consegue definir se é uma pesquisa científica ou tecnológica, tá? E se tem como verificar o trabalho no final, se o objetivo foi atendido ou não, tá? Então, aqui, ó, esse primeiro é do mesmo sistema multimídia que a gente viu lá em cima, nos slides ali que falavam sobre, se não me engano, a disciplina de metodologia científica tinha grandes dificuldades, né, reportadas pelos acadêmicos, e o autor do trabalho estava propondo um sistema multimídia. Então, aqui ele colocou na frase onde ele propõe o objetivo, elaborar um sistema multimídia, observando critérios ergonômicos e princípios de design, como apoio ao ensino da metodologia científica, tá? Então, nesse trechinho, né, ficou claro, vamos começar, né, por ver se está bem definido. Está bem definido, é um sistema multimídia, né, ainda com critérios ergonômicos e princípios de design, tá? E para que ele vai servir, né? Para o ensino de metodologia científica, para dar um apoio à disciplina. Então, assim, parece que está bem definido. O que está faltando? Bom, primeiro, ele não é nada muito científico isso aqui, tá? Isso aqui, se a gente for definir segundo aquele critério de pesquisa científica ou tecnológica, isso está mais para um viés de desenvolvimento, tá? Assim, você vai desenvolver um software, tá? Basicamente é isso,
Tá? Você não está propondo uma nova ideia que vai ser aplicada no software, não. Você vai desenvolver um software de apoio, uma ferramenta. Tá? Então, primeira coisa, ele é um objetivo tecnológico. Tá? É um problema? Depende. Se for num trabalho de mestrado, isso é um problema. Tá? Se for um trabalho de mestrado, não poderia ter um objetivo desse. Né? Dali para frente, doutorado, qualquer outro projeto de pesquisa, né, de grande porte, não poderia. Mas um problema, é um trabalho de TCC, um trabalho de iniciação científica, tudo bem. Tá? Não há problema. Tá? Então, na minha opinião, tá? Não sei se vocês concordam, está bem definido. É um projeto de pesquisa, um objetivo tecnológico, tá? É um objetivo tecnológico. Tá? O que mais que eu anotei? Deixa eu ver. Acho que eu não tinha anotado mais nada. Ó. Elaborar um sistema não aponta para um objetivo científico, e sim técnico, né, ou tecnológico. É um desenvolvimento apenas, aplicar técnicas para desenvolver algo. Tá? Se o contexto em que o projeto está definido permite que seja um objetivo técnico, limitado apenas ao desenvolvimento de um sistema, o objetivo está coerente. Tá? Então, essa é a minha opinião. Tá? Então, o verbo aqui, ó, elaborar, eu acho que eu não falei isso, né? É importante, eu vou voltar só um pouquinho. Não falei, né? Tem que ter um verbo. Eu nem coloquei aqui, tá? Mas é importante, depois eu acho que eu vou ter que acrescentar antes de colocar esse PDF para vocês. A gente usa em objetivo um verbo aqui, ó, no começo, tá? Elaborar um sistema, demonstrar tal coisa, comparar, busquem usar um verbo, né, que define ali o que vai ser feito, tá? Então, tá aqui, elaborar é um verbo, tá? Só que é um verbo que, como tá ali, elaborar um sistema, né, ele fica mais com um objetivo científico, mas está coerente, tá tudo bem. Esse outro eu já coloquei aqui o texto e depois a minha análise para poupar um pouquinho os slides aqui, mas o objetivo geral desse trabalho é desenvolver, então tá aqui, verbo, desenvolver, implantar e avaliar o impacto de uma abordagem para a gerência de projetos terceirizados de desenvolvimento de software em uma empresa transmissora de energia elétrica, tá? Então, tá bem definido, tá? Vai desenvolver, implantar e avaliar. O que ele vai avaliar o impacto de uma abordagem, tá? Vamos voltar aqui, ó. O objetivo de desenvolver e implantar estão legais. Quer ver, ó? Desenvolver e implantar tá bacana para o objetivo, tá? Aí quando fala que avaliar o impacto de uma abordagem, então ele vai desenvolver uma abordagem para gerência de projetos, implantar uma nova abordagem para gerência de projetos. Ou uma abordagem, não fala se ela é nova, né? E a hora que falar avaliar o impacto, aí que a gente tem que tomar cuidado, porque aqui, ó, ele está falando avaliar o impacto de uma abordagem de gerência de projetos numa empresa de energia elétrica, mas ele não falou como avaliar, tá? Então, se tivesse que complementar, talvez tivesse que falar um pouquinho sobre como avaliar, tá? Vai avaliar por meio do uso, né? Vai colocar em uso e no final vai avaliar os resultados, né, por meio de questionários. Bom, não sei. Talvez, assim, complementar um pouquinho, ou talvez não complementar aqui no objetivo geral, mas complementar nos objetivos específicos, deixar claro como que vai avaliar, tá? Então, o defeito que eu veria nesse objetivo é só esse, praticamente. Né, desenvolver e implantar são objetivos técnicos, então a gente volta a ter aqui parece que é alguma coisa num nível não tão profundo de pesquisa, tá? Aqui o Eduardo está perguntando como saber, né? Como eu falei, é uma linha tênue, sabe? Tem algumas coisas que a gente vê com clareza. Por exemplo, se você está propondo uma nova demonstração de um teorema, objetivo científico. Tá? Se você vai aplicar algo, deixa eu tentar
Teoria, por exemplo, desenvolver uma demonstração ou demonstrar algo, certamente traz algo novo para aquela área. Se traz algo novo para aquela área, né, em termos de conhecimento científico, tende a ser um objetivo científico. Tá? Uma ferramenta não chega a caracterizar um objetivo científico, porque ela é só a aplicação de uma linguagem de programação que já existe, de algoritmos que já existem, de métodos de desenvolvimento que já existem para resolver um problema que já existe. Então, no final, existe uma contribuição, mas é uma contribuição de um produto. Né? Quando essa contribuição é um produto para resolver uma demanda específica, tende a ser um objetivo mais técnico. Tá? Dos trabalhos que vocês me propuseram, né, muitos de vocês têm ali objetivos técnicos, porque eles são mais fáceis de definir. Tá? E para o trabalho que vocês estão fazendo ali, que seria um trabalho do nível de TCC, tá tudo bem. O problema é quando vocês passarem para o nível um pouquinho mais além, né? Quando vocês estiverem pensando num trabalho de pesquisa mesmo, talvez no mestrado, aí ali a gente tem que cuidar, porque o mestrado em si não pode ter como objetivo geral algo técnico. Tá? Pode ser que ele produza ferramentas, tenha resultados de uma produção técnica como frutos, assim, mas não como objetivo geral. Tá? Então, às vezes, é só uma questão de escrita, porque às vezes, para você implementar uma ferramenta, às vezes você está criando algo novo, você está aplicando uma metodologia nova, você está criando aplicando um método que é inovador, tal. Então, às vezes, tem muito de ciência no que você está fazendo, mas na escrita tem que deixar isso claro. Tá? Mas concordo, Eduardo, que não é algo simples, tá? Mas alguns verbos ajudam, por exemplo, estudar. A gente nunca pode colocar estudar num objetivo geral. Estudar algoritmos de tal... Não, tire estudar. Tá? Vamos achar outro jeito de dizer que você vai estudar. A gente sabe que você vai estudar, só não precisa estar no objetivo geral. Tá? Desenvolver, implantar, tem muito a ver com software, né? Desenvolvimento de um produto. Então, também tem muito de técnico em desenvolver e implantar. Tá? Estudar não é nem técnico. Estudar é uma parte do seu trabalho, que é inerente a qualquer trabalho técnico ou científico, né? Desenvolver e implantar tem mais a ver com técnico, tá? Às vezes a gente usa explorar, procurem verbos que remetam um pouco mais de profundidade, né? De mais maturidade na pesquisa, tá? E não é tão simples. Né? Vamos ver outros aqui que vão apresentar aqui problemas similares, tá? Esse aqui, ó, estudar as técnicas de IA. Então, como eu tinha falado, né, estudar as técnicas de IA pode tirar fora. A gente já imagina que vão estudar a técnica de IA para resolver um problema que tem IA. Tá? Então, não precisa falar isso no objetivo, não. Agora, estudar RBC, né, foi um pouco mais específico. Tá? Só que não pode usar estudar. Tá? Estudar não vai dar certo. Então, eu tiraria toda essa frase aqui. Não vamos estudar IA como objetivo, não. Agora, demonstrar a eficiência da utilização do RBC, que eu nem sei o que é RBC, gente, não lembro. Demonstrar a eficiência da utilização do RBC na previsão meteorológica, pronto, aqui tem um objetivo, tá? Demonstrar já tem uma conotação mais científica, porque quando você fala em demonstrar, não é demonstrar um teorema nesse caso, mas demonstrar que é eficiente. Puxa, subentende-se que nessa demonstração vai ter, além do desenvolvimento, né, a aplicação de RBC, né, em um problema de previsão meteorológica e uma avaliação bem feita, tá? Porque quando você falou a palavra demonstrar, subentende-se esse peso todo. Né? Então, e ainda demonstrar eficiência, você vai não só estar falando que ele é eficiente, mas você vai mostrar isso no final. Tá? E aí, no final, ele diz desenvolver um protótipo para demonstração de resultados. Não tem problema, só que talvez não precisasse estar no seu objetivo geral, poderia ser fruto, né, do seu objetivo geral como objetivo específico. Aí lá nos objetivos específicos pode ter desenvolvimento do protótipo. Né? Ele é um efeito colateral ali de atender o seu objetivo principal. Você vai ter outros efeitos além desse de desenvolver o protótipo, e você lista todos eles. Tá?
Então, eu coloquei aqui assim, desenvolver um protótipo é secundário, ele não é o principal, tá? Podia tirar ele do objetivo geral. O objetivo geral desse trabalho aqui ficaria, deixa eu só tirar um pouco dos meus rabiscos, o objetivo geral ficaria bem sucinto, eu tiraria tudo isso aqui, ficaria demonstrar a eficiência da utilização do RBC na previsão meteorológica. E nos objetivos específicos, ou em continuidade dessa frase, um pouco mais sobre como que seria a validação, né? Como que tentaria fazer a validação. Demonstrar a eficiência por meio de quê, né? E aí talvez tivesse como complementar no próprio objetivo ou em objetivos específicos abaixo, né? Mas teria que citar em algum ponto como que demonstraria essa eficiência, tá? Não é simples, né, gente? É um pouquinho criterioso, né, fazer esse trabalho aqui de avaliação, né? E a gente tem o nosso cérebro, ele ao ler, ele capta essas coisas todas, né? Onde está faltando, o que ficou ruim, porque ele capta assim como um desconforto, né? Repara que a gente lê, e se a gente fica desconfortável com o que a gente leu, é porque está faltando alguma coisa, né? Ou está sobrando, né? Sobrando o texto, ficou redundante, ficou chato. Aí o difícil é a gente conseguir organizar isso que a gente pegou quase intuitivamente e transformar isso em crítica objetiva, né? Que é o que vocês vão ter que fazer com o de vocês. Vocês vão ter que escrever e depois ler, né? Quando vocês escrevem, vocês deixam fluir a escrita, na hora que vai ler, lê como um cara chato, né? Pega um carno chato, né? E lê ponto a ponto, devagar, e vai tentando notar o que o seu cérebro te disse, né? Como sensação, né? Da leitura. Você ficou confortável ou não? Né? E se não ficou confortável, o que faltou ali? O que está te deixando desconfortável? Né? Às vezes, gente, um erro de português, um erro de ortografia, um erro de digitação tira o conforto da leitura a ponto do leitor não conseguir entender o que está acontecendo ali, né? Então, a gente tem que conseguir entender esses desconfortos na hora que a gente está lendo. Esse aqui, ó, o objetivo desse trabalho é apresentar um mecanismo sistemático. Vamos lá, vou só anotar aqui, ó. Apresentar um mecanismo sistemático que, por meio dos contratos definidos em notação OCL, gere diagramas de colaboração, aplicando design patterns. Bom, na minha opinião, o objetivo ficou bem definido, que é apresentar um mecanismo sistemático, e ainda complementou, né, dizendo o que ele tem nesse mecanismo aí, ele, por meio de contratos na notação OCL. E o que ele vai fazer no final, esse mecanismo? Gerar diagrama de colaboração. Tá? Tá bem definido. Eu não entendo a área que ele tá, onde ele está contextualizado, então não consigo nem dizer se isso é um trabalho difícil, se isso é um trabalho fácil, né? Se isso é um trabalho quase imediato, não sei. Tá? Mas para mim ele ficou bem definido. Tá? Aí eu ficaria dependendo, né, de ler a contextualização, porque daí, de repente, se a contextualização, se o texto que ele colocou antes demonstrou que o mecanismo, né, é inovador, que existe vantagem na geração de diagramas de colaboração a partir de contratos em OCL, então pode ser considerado um objetivo científico. Tá? Então, assim, não consigo definir se ele é só técnico ou se ele é só científico, porque eu desconheço a área e eu não sei o que ele escreveu antes sobre o assunto. Tá? Mas então fica aqui um C, né? Se a contextualização demonstrou esse potencial de inovação, esse potencial de que esse trabalho ou é inédito, ou é difícil, né? Ou não foi muito explorado, aí tem potencial científico, tá? E tá claro o que vai ser feito, então para mim tá um bom objetivo. Aqui são só as minhas observações repetidas, inclusive, né? Posso tirar depois, tá? Sobrou um slide ali. Por último, pessoal, nos objetivos específicos, tá? E terminando essa parte aqui, eu já vou terminar a aula com vocês, mas os objetivos específicos geralmente vêm logo abaixo do objetivo geral. Geralmente é algo assim, o objetivo geral deste trabalho e vem uma frase. Pode ser uma frase curta, pode ser uma frase grande, porque de repente o objetivo
carregado, né? Você precisa falar um monte sobre ele, mas geralmente é uma frase, tá? Uma sentença. E aí, logo depois, você pode listar objetivos específicos como 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Pontuando, né? E os objetivos específicos desse projeto são... Tá? Não é obrigatório ter objetivos específicos, tá? O obrigatório é o objetivo geral. Mas quando é interessante colocar os objetivos específicos, norteia muito bem o trabalho, ajuda você a escrever metodologia depois, porque depois você tem que ter metodologia para cada um daqueles objetivos, né? Então, até facilita o restante da escrita, tá? Algumas coisinhas que eu coloquei. Objetivos específicos devem refletir os subprodutos, né? Ou um detalhamento do objetivo geral, aquele principal, né? Aquele que você fez logo acima. Todo objetivo deve ter um verbo. Tá? Inclusive, aquele objetivo geral, eu não tinha colocado isso lá em cima. Que deve indicar a produção de um conhecimento novo. Tá? Não se deve apresentar os passos ou as etapas para atingir o objetivo, porque às vezes a gente se confunde. Você vai lá no objetivo geral e começa a falar passo a passo o que vai ser feito. Isso não é o objetivo, tá? Esse passo a passo vai estar lá na metodologia, lá no método você descreve o que vai ser feito, de que maneira você vai fazer, o como, né? Como fazer cada coisa. Aqui você vai dizer o que você vai alcançar, o que você pretende alcançar, só que em tópicos, tá? Exemplos: utilizar critérios de ergonomia de software, aplicar princípios de design no desenvolvimento de sistemas multimídia, elaborar uma interface amigável e adequar o sistema a um método de apoio para o sistema de autoria. Também é continuidade de um daqueles trabalhos que eu tinha selecionado lá em cima, tá? Então tem o objetivo geral do fulano lá e os objetivos específicos são esses aqui, tá? Algumas observações. Utilizar e aplicar também não são verbos muito adequados para um trabalho de pesquisa, tá? Se for possível, trocar os verbos melhor, tá? Dá muita ideia de aplicação só, né? De algo que já existe, você só vai aplicar. Algo que já foi feito por alguém super importante e tal, e você só vai usar. Então, se puder trocar, melhor. Pode ser utilizado dentro de outro objetivo melhor definido, ou seja, esses dois talvez pudessem fazer parte de outro objetivo, e aí não incomodaria ter o verbo utilizando o critério de ergonomia, né? Ou aplicando os princípios de design. O pior, eu acho, é o utilizar, tá? Ou aplicar os princípios de design até que desce. Tá? Elaborar uma interface é um objetivo claro, tá? Não é um objetivo de pesquisa, né? Mas é um objetivo. Aí a gente não consegue mensurar. Na verdade, ele não deixou claro, né? Como mensurar se vai ser amigável, fácil de usar, de aplicar, de comunicar, como ofereceu aqui, né? Então, assim, dependendo de tudo que a gente vai enchendo aqui na frase, a gente vai colocando cascas de banana para a gente mesmo. Porque se você coloca no objetivo lá, fácil de usar, fácil de aplicar, fácil de comunicar, o seu revisor, o seu leitor vai procurar em que lugar que você demonstrou que ele é fácil de usar, fácil de aplicar, fácil de comunicar. Então, se o cara coloca só elaborar uma interface amigável em um sistema multimídia, ele só se comprometeu com amigável. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente se compromete nos objetivos. Tá? Eu retiraria esse final aqui. Tá? E adequar o sistema também é um verbo fraco para pesquisa. Tá? Então, talvez eu reescrevesse os objetivos tentando trocar o adequar e o utilizar aqui e cortando esse final aqui. Tá? Trocaria adequar, trocaria utilizar, tentaria reescrever os objetivos, né? Às vezes juntando dois em um só para ficar um objetivo mais encorpadinho e tal. Para evitar verbos fracos, assim, para objetivos específicos. Tá? Voltando a falar, a gente está sendo criterioso, né? A gente está supondo que dá para trocar o adequar e o utilizar e você só escolher outro verbo. Tá? Se não der, não tem problema. Não existe esse carimbo, né? Verbo ruim, verbo bom. É a gente que está tentando sentir a maturidade da pesquisa pelo verbo que ele usou. Né? E aí, pelos verbos escolhidos, ficou um grau de maturidade muito fraquinho, baixo.
né? Um trabalho pouco maduro. E às vezes é só trocar um pouquinho as palavras e a forma de colocar que ele já se torna um projeto mais maduro, né? Então, só a escolha de palavras ali. Esse aqui, ó, tá bem errado, tá? Aquele trabalho de Octrees lá em cima, que teve um objetivo geral até bom, né? Faltavam algumas coisas, mas não era de todo ruim. Na hora dos objetivos específicos, ele se embananou total. Ele colocou etapas do trabalho, ó. Tipo assim, etapa 1, determinar os pontos de inflexão. Etapa 2, gerar bitmaps a partir de nodos de Octree. Etapa 3, determinar vetores normais em nodos de Octree para iluminação. Ele falou o algoritmo que ele vai seguir, e não é isso, tá? Embora ele tenha usado o verbo, determinar, gerar, determinar aqui, isso não são objetivos. O cara vacilou, né, Eduardo? Foi bem lá em cima e aqui estragou tudo, né? Ele vai ter que redefinir os objetivos específicos dele, tá? Pô, cara, a gente estava gostando do seu trabalho de Octrees, estava até querendo saber o que isso significa, tá? Então, aqui ele vai jogar isso aqui mais para frente. Provavelmente lá na metodologia ele pode falar, ó, para esse objetivo aqui que eu propus lá atrás, eu vou determinar os pontos, eu vou gerar bitmaps, eu vou determinar valores normais. Mas esses são etapas do trabalho, tá? Esse aqui, dois objetivos específicos. Desenvolver método de replicação de dados entre servidores. Para mim tá ótimo, né? Ficou claro. Vai desenvolver um método. Então, aqui já dá é desenvolver, mas não é desenvolver o software, é desenvolver um método. Então, aqui ele já deixa um pouquinho mais maduro o trabalho, né? Ele não falou assim, vou implementar um software que faça a replicação. Não é isso. Vou desenvolver um método de replicação de dados entre servidores. Ele está propondo algo que é novo, tá? Subtende-se novo. Porque se ele for desenvolver o método que já está desenvolvido, furou, né? Segundo, mostrar limitações dos métodos existentes para replicação de servidores com balanceamento de carga. Não está ruim o objetivo, tá bom, né? Vai mostrar limitações. Talvez o que tenha faltado aqui, ele explique mais para baixo, né? Ou ele podia só acrescentar nesse 2 aqui, como que ele vai mostrar as limitações. Assim, não ficou claro. Por exemplo, eu fiquei com essas dúvidas. As limitações já são conhecidas? Talvez ele tenha falado isso antes. A gente que não leu o texto anterior, mas talvez ele já tenha conhecimento das limitações, tá? Então não entraria muito como objetivo, porque ele não mostrar as limitações, não sei, talvez tivesse que trocar essa palavra mostrar, né? Teria que fazer uma avaliação daquilo que foi desenvolvido, comparar o método desenvolvido com os métodos anteriores, visando, validar o próprio método ou mostrar as limitações. Então, assim, ele só não está bem escrito, mas é um objetivo, tá? É só reescrever melhor, né? Se o autor vai comparar os métodos existentes com o seu método, ele poderia escrever isso. Se sim, o objetivo precisa refletir. Caso contrário, o que é mostrar limitações? É só uma lista de limitações que você pega do próprio dos artigos, né, dos trabalhos anteriores ou de estudos anteriores, né? Então, apenas mostrar as limitações é fraco, mas se você for fazer comparações para mostrar as limitações, aí é forte, tá? Então, reescrever para deixar isso claro. Mostrar limitações não ficou legal, tá? Não ficou bem específico o que vai ser feito. E aí pode ser muito fraco ou pode ser muito bom. Detalhezinhos, né? Detalhezinhos que pegam ali na revisão. E o último aqui, ó, minimizar o problema da oclusão de objetos. Isso parece um objetivo bom, válido, só que o problema é que minimizar é algo forte, né? Minimizar, você está dizendo se tornar mínimo, eu acho que no caso assim, o minimizar eu acho muito forte. Ou ele tem que complementar. Porque quando ele fala de minimizar, eu não sei se ele quis dizer reduzir o problema, né? Tornar o problema menor. Se for isso, tudo bem, mas minimizar dá a impressão que você vai diminuir ao máximo, né? Então, tem que tomar cuidado com o verbo aqui também. Não sei, tem que ver qual que é a definição de minimizar correta, tá? Quando eu leio minimizar, eu penso em mínimo mesmo, menor possível, né? E aí eu não sei se ele vai conseguir isso, ou ele não deixou claro como, né?
Reduzir o tempo de reconstrução, dada a opção de obter a forma do objeto por classificação de aspectos 2D, se ele já for conhecido, tá? Então, aqui ele deu um outro objetivo de redução. Esse objetivo de redução de tempo de reconstrução me parece muito mais factível, né, do que o de minimização. Tá? Embora sejam válidos, talvez precise melhorar só a questão do minimizar, né, ou apresentar uma métrica, um método para medir o problema. Porque como você vai minimizar o problema se você não apresentou nenhum, como, né, baseado em quê? Como você vai fazer? Né? Precisa talvez só complementar essa linha aqui ou reescrever se minimizar por outra, trocar por outra palavra. É difícil a gente só julgar as duas frases, né, sem ver o que tem antes, sem ver o que tem depois. Às vezes, olhando, a gente entenderia melhor, né? Mas só olhando as frases aqui, o minimizar eu trocaria. Resumindo, então, o que vocês têm que agora com essa aula aqui e pensando, principalmente quem já terminou a parte que vai entregar essa semana, né? Quem está atrasado tem até amanhã. Mas depois vocês já vão começar a pensar em referencial teórico e depois introdução. Na introdução é que vocês vão aplicar isso que a gente viu hoje, tá? A introdução é algo extremamente importante. A gente lê trabalhos, na revisão bibliográfica, por exemplo, que vocês fizeram, eu disse para vocês, leia um resumo, introdução, e já define ali se você vai querer ler o resto ou não. Né? Uma introdução mal escrita joga o trabalho por água abaixo, porque ninguém continua a leitura. Né? Se a introdução não for legal, você não vende o peixe ali no começo, você não segura o seu leitor para o restante do seu trabalho. E às vezes o que você fez dentro ali do trabalho, né, a metodologia, todos os seus experimentos, às vezes tem um material de muita qualidade, mas a sua introdução jogou fora tudo isso. A tua introdução não captou a atenção do leitor. Então, no trabalho sobre introdução, né, na parte de introdução, gastem muito tempo. É um tempo precioso da escrita da introdução. Tá? Às vezes, dependendo, é que aqui é uma disciplina, a gente está caminhando do começo para o final, mas às vezes no trabalho de pesquisa mesmo, quando eu escrever um artigo, uma coisa assim, eu deixo a introdução por último, deixo o trabalho caminhar, metodologia, desenvolvimento, resultados, porque daí você tem uma visão de onde você chegou, aí você vai lá na introdução e aquela introdução ela está bem de acordo com o que foi feito, né? Então, quando você já tem um trabalho feito, não é tão difícil. Agora, vocês estão propondo algo, né? Então, vocês vão ter que gastar um tempinho aí na introdução até ela ficar bem adequada, tá? Inclusive, lá na parte da entrega, vocês veem que ela equivale mais ponto, tá? É uma sessão só, né? Introdução, abstract, resumo, né? Que é mais fácil. Mas a introdução tá valendo 4 pontos, se vocês forem olhar na nota da prova. Né? Revisão bibliográfica valendo 3, com bibliografia já, né? É o que vocês fizeram até aqui. Depois o referencial teórico, que alguns de vocês têm muito texto e outros não têm quase nada. Então vai valer uma pontuação lá, acho que de 3 também. E introdução vai valer 4. Tá? Que é exatamente para vocês gastarem mais atenção, darem mais atenção para essa etapa. Tá? Dúvidas aqui, turma? Oi, Luiz. Como assim? Reformula para mim, não entendi a tua dúvida. A introdução está para o dia 7, Eduardo. Dia 7. É a data da prova, né? A prova estava marcada para o dia 7. Então, essa entrega final contendo introdução, que é a da P1, né? No dia 7. No dia 3, vocês vão entregar referencial teórico. Tá? E amanhã vocês vão entregar referências, os trabalhos relacionados às referências bibliográficas. Amanhã vocês me mandem o PDF. Tá, Henrique? Me mandem o PDF. Aí eu corrijo pelo PDF, dou um feedback no AVO para vocês. E alguns de vocês compartilharam comigo o Overleaf, tá? Vocês fiquem à vontade para compartilhar comigo o Overleaf lá no LaTeX, que aí quando for para fazer às vezes um encontro nosso aqui de tira dúvidas, né? Alguns alunos me estão marcando reunião para tirar alguma dúvida, eu já tenho acesso ao Overleaf, mas não é obrigatório, só quem quiser e que estiver precisando de alguma ajuda,
tá? Lá no LaTeX. Mas a entrega mesmo pode ser no PDF. Só que o Luiz tinha me feito uma pergunta e eu não entendi. Se quiser... Ah, tá. Os resumos somente com referências. Não entendi. Ainda não entendi, Luiz. Ó, só para ficar bem claro. Amanhã é aqueles trabalhos relacionados... trabalhos relacionados mais referências bibliográficas, tá? É a mesma entrega que vocês tinham feito antes sem valer nota, só que corrigido por vocês depois do feedback que eu dei. Tá? Então, amanhã é isso que está valendo nota. Para o dia 3, tudo que vocês já têm, mais referencial teórico. Tá? São as definições, a explicação dos algoritmos que vocês vão usar, né? Que mais que pode ter um referencial teórico? Às vezes as equações, né? Equações, definição de uma métrica, tudo que for teoria que você vai aplicar lá no trabalho, ou que você acha que vai aplicar no trabalho, você põe no referencial teórico, tá? Tem alguns dos trabalhos de vocês que tem referencial teórico encorpado, porque são mais de teoria, e tem outros que eu acho que vão ficar bem sucintos, tá? Mas façam, mesmo assim. E aí, para o dia 7, introdução, abstract, resumo. Tá? Resumo e abstract é o mesmo texto, só que em português e inglês. E a introdução é o que a gente falou hoje, praticamente, tá? A introdução, eu vou falar ainda a introdução, as etapas dela para vocês, tá? Na próxima aula eu faço isso, mas a gente já está entrando em tópicos aqui que vão estar dentro da introdução, tá bom? Que essa é para o dia 7, aí finaliza. Aí o texto de vocês vai ter resumo, abstract, introdução, referencial teórico e trabalhos relacionados e a bibliografia. Só vai ficar faltando o recheio lá, né? Metodologia. Daí a gente faz isso na segunda etapa, a segunda prova. Tá? Não tem prova. A prova é isso que eu tô falando, Eduardo. A prova são as entregas. Dia 7, o que você entregar é sua prova. Entendeu? Não vou fazer questionário, não vou fazer nada. Vocês têm esse texto para ir construindo e entregar no dia 7, né, com essas entregas parciais para garantir que vocês façam direitinho. Dia 7, fecha a prova. Tá? Cada etapa dessa entrega está escrito lá no AVA, uma vale 3, a segunda vale 3, a terceira vale 4. E aí forma a nota da P1. Beleza? Entendido? Luiz, acho que eu sanei no meio da minha resposta, que acho que eu sanei sua dúvida, né? Mas se não, você pode perguntar. Tá? Pode perguntar à vontade. Vai ter devolutiva, pretendo fazer devolutiva de todas elas. Tá? Na verdade, assim, a primeira eu vou ver, tá? Como que eu vou pensar direitinho como que eu faço. Vou tentar fazer devolutiva de cada uma delas com uma nota, talvez já, tá? Eu não vou ficar prometendo datas, porque são 3 entregas, né? São três leituras de 30 trabalhos, então eu não sei como que eu vou conseguir data, assim, para entregar, mas eu pretendo dar feedback de tudo, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Chamadinha. Deixa eu só parar de gravar para não ficar longo demais.